Olá, alunos de administração. Vamos para mais uma aula de metodologia científica e hoje nós vamos ver as modalidades de pesquisa. O delineamento de uma pesquisa ele pode ser separado em dois tipos. Os que usam como fonte os trabalhos escritos, que são as fontes de papel, e aqueles que tratam de dados fornecidos por pessoas. Então, a partir dessa dicotomia, dessas duas formas de pesquisar, a gente pode definir que cada tipo de pesquisa conforme o procedimento de coleta. Né? Então, a primeira, a bibliográfica e documental, que são exatamente que eles utilizam fontes textuais dos mais diversos gêneros. E a experimental, de levantamento, de estudo de corte, de estudo de caso, participante e pesquisação. E exatamente essas modalidades de pesquisa que nós vamos estudar nesse momento. Primeira modalidade, a pesquisa bibliográfica. Utiliza as fontes bibliográficas ou material elaborado como livro, publicações periódicas, artigos científicos, impressos de diversos ou ainda textos extraídos da internet, que hoje é uma forma de utilizar, se fazer pesquisa. Vergara afirma que esse tipo de pesquisa fornece instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. Isso equivale a dizer que uma pesquisa dessa natureza pode anteceder outra, mais descritiva ou mais explicativa, valendo-se de um aprofundamento na área ou no tema em que se deseja pesquisar. Os pontos positivos desse tipo de pesquisa são os baixos custos e a quantidade de fontes que o pesquisador pode acessar, livro, internet, jornal, revista científica e muitas outras. Contudo, pode ocorrer riscos de coleta de dados errôneos que podem comprometer a veracidade da pesquisa. Esse tipo de material tanto pode ser impresso como pode ser acessado pela internet. Então, para evitar isso, é importante que o pesquisador se certifique de que as fontes à sua disposição são de fato as confiáveis, por meio de observação e de análise de estudo que usaram das mesmas fontes. Então, é um dos pontos positivos da pesquisa bibliográfica, porque nós podemos se utilizar de várias fontes da internet, de livros, de revistas, de artigos e tudo mais. Mas, apesar de ter toda essa facilidade, também pode ocorrer de ter erros, exatamente por causa dessa coleta. Uma informação pode não bater de acordo com uma outra informação. Por isso que é importante, antes de fazer a pesquisa, verificar se aquela informação é confiável para me poder colocar na minha pesquisa, certo? Embora agora a pesquisa documental, Então, embora esse tipo de pesquisa seja semelhante à bibliográfica, tem uma diferença. O que difere dela por fazer uso de materiais ainda não estudados. Então, a diferença é essa. Normalmente, a pesquisa bibliográfica, a gente vai pegar de estudos anteriores, de artigos já escritos, de livros já escritos. Já a documental, a gente faz o que? Uso de materiais ainda não estudados, quer dizer, material que não foi pego para nenhuma pesquisa. Então, devido a isso, o pesquisador tem a vantagem de ir direto à fonte, sem que haja possibilidade de reproduzir um erro ou uma análise precipitada, como pode ocorrer na bibliográfica. De acordo com o Gil, essa pesquisa, a pesquisa documental, é muito comum em estudos que buscam explorar informações de documentos públicos, presentes em bibliotecas ou arquivos, além de cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletim e etc. Então, já bem falando dela, a pesquisa documental, na verdade, vai atrás de documentos, vai direto na fonte relacionada àquela pesquisa. Um exemplo, fui fazer uma pesquisa sobre transporte escolar no município de Presidente Figueiredo. O que foi que aconteceu?
Foi uma pesquisa documental, porque eu fui buscar documentos na prefeitura, que são os documentos que eles me informavam, mais ou menos a quantidade de alunos que eles transportavam, a quantidade de ônibus que eles tinham, a quantidade de ônibus que eles alugavam para o transporte escolar, entre outras informações. Então, foi uma pesquisa documental que eu fiz em relação ao transporte escolar em Presidente Figueiredo. Pesquisa experimental. Então, alguns pesquisadores consideram esse tipo de pesquisa como a mais científica dentre todas as modalidades. Não apenas por apresentar as características mencionadas anteriormente, que é experimental, mas também por tomar como base uma estrutura que busca observar com muito cuidado e controle as relações entre as variáveis. Como destaca Vergara, neste tipo de estudo, o pesquisador manipula e controla as variáveis independentes e observa as variáveis dependentes. Então, é uma pesquisa com a mais científica dentre todas. Então, no entanto, ainda que tal pesquisa utilize estratégias específicas de estudo, isso não torna os demais tipos de pesquisas importantes em relação àquilo que elas buscam apresentar como resultado, uma vez que o delineamento de uma pesquisa depende como o pesquisador quer observar os elementos que seu problema traz. Apesar de muitos estudiosos associarem esse tipo de pesquisa ao laboratório, não há uma obrigatoriedade para que ele aconteça neles. Então, a pesquisa experimental ela está muito ligada a laboratórios, de pesquisa. No caso, uma pesquisa experimental que é de importantíssima relevância, que é exatamente a pesquisa sobre as vacinas do coronavírus. Então, é uma pesquisa experimental, porque o que eles vão fazendo? Eles vão manipulando ali a sua pesquisa e verificando os resultados que vão aparecendo. Então, eles fazem parte do processo ali pesquisador. Por isso que é experimental. Vai utilizando até chegar no resultado que eles desejam. Então, apesar de estudos associar isso ao laboratório, não há obrigatoriedade, mas é uma pesquisa que é associada diretamente a laboratórios de pesquisas. Esse tipo de pesquisa, ainda falando da pesquisa experimental, traz dados muito fiéis quanto às informações coletadas diante das relações entre as variáveis. Porém, ela apresenta limitações dadas, ora pela própria dificuldade de se controlarem certas variáveis, ora por ela esbarrar nas questões de éticas. E é uma vez que nenhuma pessoa, como sujeito da pesquisa, pode ser submetida à condição de risco à vida. Tanto que para realizar certas pesquisas em animais, com pessoas, é necessário a autorização do Comitê de Ética de certos órgãos para que a gente possa fazer pesquisas em animais e pesquisas relacionadas com seres humanos. Pesquisa de levantamento. É um tipo de pesquisa que visa investigar algo que se pretende conhecer de uma determinada população. Então, nessa modalidade de pesquisa, eu vou fazer eu vou fazer um levantamento. Quantas pessoas de determinada região utilizam o aplicativo tal? Dessa forma. Então, é nessa modalidade de pesquisa que a gente define se um problema e, a partir dele, cria-se meio de gerar informação, como um questionário, por exemplo, para, após a coleta e análise dos dados, chegar às conclusões. Então, vamos fazer um levantamento de quantos alunos existem na sala. Então, é mais ou menos de pesquisa de levantamento. Exatamente, eu quero saber, aqui ele está falando, define-se um problema. Então, eu quero saber, tem um problema, eu não sei quantos alunos têm computador em casa ou não. Então, vou fazer esse levantamento, vou fazer uma pesquisa de levantamento exatamente para saber quantos alunos têm computador em casa e quantos não têm, e trabalhar nesse problema a fim de encontrar, a solução que está ligada à minha pesquisa. Normalmente,
ainda falando da pesquisa de levantamento, esse tipo de pesquisa utiliza uma amostra da população cujo número é dado por cálculos estatísticos, a fim de obter-se uma quantidade de informantes ou uma amostra próxima de uma margem de acerto e longe da de erro, né? O cálculo de amostra deve ser muito cuidadoso, pois em uma pesquisa como essa não se consegue investigar a totalidade absoluta. Então, dentro de um universo de pessoas que eu vou fazer a pesquisa, vou pegar uma amostra e a partir dessa amostra vou deduzir mais ou menos, no caso, né, a fim de obter uma quantidade considerada, é mais ou menos colocando uma margem de erro para que aquela pesquisa tenha validade. Então, porque é difícil, depende da comunidade. Se for muito grande a comunidade, fica difícil de fazer esse levantamento. Em vez de pegar a comunidade toda, eu vou pegar uma quantidade com qual eu possa trabalhar. E assim fazer os cálculos. Dentre as desvantagens, aqui não falou nenhuma coisa sobre vantagem, mas vamos lá. Dentre as desvantagens dessa modalidade de pesquisa, pode-se dizer que é a forma muito estática que tal procedimento pode ter, uma vez que ela não leva em consideração a dinâmica social na qual os sujeitos estão envolvidos. No caso, dinâmica social, pessoas com pouca renda, com muita renda, certo? Além disso, geralmente resulta em um dado numérico que pode apenas indicar um aspecto da informação, sem, no entanto, se aprofundar muito no problema, né? Então, ele está dizendo aqui que geralmente são dados estatísticos, mas a gente não vai, como se eu fizesse o levantamento dos alunos que têm computador em casa e aqueles que não têm. Bem, eu vou descobrir isso. Tá certo, mas só que eu vou descobrir só quem tem e não tem. Mas eu vou descobrir por que ele não tem? Não, essa pesquisa de levantamento, ela não procura saber por que aquele aluno tem ou não tem determinada coisa, ou tem ou não tem determinada opinião, no caso pesquisado. Então ela não busca atrás, ela só quer saber mesmo o geralzão, fazer o levantamento e pronto. Não se aprofunda diretamente nas questões relacionadas às questões sociais, né? Ele não se aprofunda, ele só quer saber aquilo, fazer o levantamento para poder trabalhar em cima daquilo, não buscar os fatos que antecedem até chegar ao ponto de acontecer aquela situação. Pesquisa de estudo de corte, né? Esse tipo de pesquisa é que se constitui uma amostra a partir de um grupo de pessoas a ser acompanhada por um certo período de tempo, né, para se observar e analisar o que acontece com elas. Então, é classificada em dois tipos de estudo, o prospectivo e o retrospectivo. O primeiro tipo é elaborado no presente, com previsão de acompanhamento determinado, conforme objeto de estudo, e o segundo parte do registro feitos no passado até o presente. Então, vocês aí que estão estudando agora a administração, que tiveram TGA, se estão estudando TGA, tem lá uma experiência que aconteceu em Hawthorne, né? Sobre, que é uma experiência que resultou na teoria humanística da administração, né? Que estudaram uma coisa e acabaram descobrindo outra, que era a relação da iluminação sobre a produção dos operários, e descobriu outra coisa, a sociabilização deles. Então, esse tipo de pesquisa exatamente foi como esse estudo de corte, foi criado grupos, e então em um grupo se colocou alguma situação, né? E no outro, outra situação, e começou a ser estudado ali o que poderia acontecer em relação àqueles dois grupos. Exatamente foi isso, essa pesquisa de estudo de corte. Bem, no estudo prospectivo, no caso que ela é dividida, né, a principal vantagem é a de propiciar um planejamento cuidadoso, então conferindo um rigor científico que aproxima o delineamento experimental. Já no retrospectivo, a realização da pesquisa somente é possível se houver um registro anterior, né, do que pretende pesquisar. Então, em ambos os casos, deve-se sempre formar um grupo de controle e um grupo experimental,
e a ser observado, no caso. De acordo com o cronograma definido, a partir de um método de observação utilizado, será possível chegar a um determinado resultado, analisando-se o que houve com um e o que não houve com o outro grupo. Tá? É exatamente o que aconteceu na experiência de Hawthorne. Contudo, uma das críticas feitas nesse método de pesquisa, né, método de estudo, deve ser o fato de que ele não tem critério de seleção aleatória de sujeitos. Então, não tem critério nenhum, ele escolhe qualquer pessoa. Né? E se isso acontece, até porque se isso acontecesse, não seria mais que um estudo de corte. Então, outra limitação apontada é que a pesquisa com esse tipo de abordagem exige uma amostra grande para ser representativa, o que exigiria um investimento financeiro alto para executá-la. Então, duas situações aí, né? Reclamo com as críticas são feitas em relação do fato de não ter critério de seleção aleatória, né? Quer dizer, então significa que eles escolhem a pessoa, e também a alimentação apontada pelo dinheiro, que essa pesquisa, dependendo do objeto de estudo, ela pode custar muito caro. Agora, a pesquisa de estudo de caso. Né? O estudo do corte, agora o estudo de caso. Então, é o tipo de pesquisa cujo procedimento volta-se para um caso específico, com o objetivo de conhecer suas causas de modo abrangente e completo. Olha só, estudo de caso. Uma situação, o estudo de uma situação, de um caso específico, com o objetivo de conhecer as suas causas. O que aconteceu, como é que chegou ao ponto aquela coisa, de modo abrangente e completo. Então, devido a isso, por muito tempo, alguns estudiosos não viam tal tipo de pesquisa de modo positivo, por considerá-la muito generalista, uma vez que se estuda o caso específico. Não seria muito confiável definir se este serviria para entender ou explicar os demais casos. Né? O estudo de caso exatamente estuda um caso específico, uma situação específica. Normalmente, estudo de caso acontece, é feito através de artigos, estudo de caso através de artigos de empresas. Né? Então, estuda ali algum fato ocorrido para saber como foi que chegou àquele fato. Pesquisa-ação. Né? Esse tipo de pesquisa que se caracteriza pela relação entre pesquisadores e sujeitos, que buscam resolver ou entender um problema determinado por meio de ações diretas. Por esse motivo, nosso amigo Vergara define como tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada, que põe intervenção participativa na realidade social. Como essa é uma pesquisa que rompe fronteira entre a observação distante do pesquisador e os grupos com os quais ele se vincula para a sua realização, muitos estudiosos não veem com valor científico, criticando especialmente a sua pouca objetividade. Então, essa situação da pesquisa em ação. Qual é a característica dela? Relação entre os pesquisadores. Há uma relação entre os pesquisadores e os sujeitos que buscam resolver ou entender um problema determinado por meio das ações diretas. Então, como é que a gente vai resolver ou entender aquele determinado problema? Utilizando ações diretas. Então, há essa relação entre o pesquisador e o sujeito. E a última pesquisa, que é a pesquisa participante. Diversos autores não fazem distinção entre a pesquisa-ação e a pesquisa participante. No entanto, alguns estudiosos estabelecem limites entre elas. Para Tewland, eu acho que é assim. Enquanto a primeira, a pesquisa-ação, supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro, a segunda valoriza não somente a participação direta dos sujeitos, numa clara oposição aos métodos mais objetivos e científicos ao seu modo mais tradicional, mas privilegia aquilo que eles produzem em seus discursos. Então, olha só. Enquanto a primeira supõe uma forma de ação que é planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro, a segunda valoriza não somente a participação,
mas sim o que eles produzem através da sua participação. Então, a pesquisa participante é um tipo de pesquisa que envolve essencialmente pessoas que contribuem para a pesquisa e seus resultados. É uma pesquisa de cunho social que busca na sociedade a participação da comunidade para a análise de sua própria realidade. Para Nutshell, eu acho que é assim, na pesquisa participante, a fronteira entre o pesquisador e o objeto é tênue. Significa que o pesquisador ele pode vir a fazer parte da sua pesquisa, né? Uma vez que as pessoas que se envolvem com o problema sob investigação, fazendo a parte da pesquisa, viu? Né? Na fronteira do pesquisador e o objeto de pesquisa é túnel, uma vez que as pessoas que se envolvem com o problema sob investigação, fazendo parte da pesquisa. Isso significa que o objeto da pesquisa é obter a participação da comunidade por ser uma atividade de cunho educativo e de ação social. Então, meus queridos alunos, essas são as tipos de pesquisa, certo? Que a gente viu desde o início. Né? Todo o assunto da aula passada e desse assunto é aquela parte que vai no caso, lá no como a pesquisa vai ser realizada, né? Vai ser descritiva ou vai ser quantitativa, vai ser qualitativa, vai ser uma pesquisa descritiva, explicativa ou experimental, né? Vai ser uma pesquisa bibliográfica, documental ou experimental. Então, tudo isso vai lá no início dos nossos projetos, quando a gente começa a realizar, vai dizer lá a modalidade, como será essa pesquisa, certo? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau!